Concurseiro, vamos falar hoje sobre crimes contra a administração pública, um assunto muito recorrente em provas. Vamos citar aqui Guarda Municipal, que é o tema aqui do nosso canal. Se você vai prestar o concurso para a Guarda Municipal de São Francisco Tavapuana, cai no seu edital, então vamos fazer um vídeo aqui referente a isso. Não só esse edital de São Francisco, mas como toda a Guarda Municipal que cai esse conteúdo, você precisa ficar ligado nesse vídeo aqui, que eu vou te passar aqui algumas dicas e alguns bizu, vou passar um resumo aqui para vocês aqui. E como eu faço para estudar esse tema aí de crimes contra a administração pública, que se encontra ali a partir do artigo 312 do Código Penal. Então fica ligado nesse vídeo aqui. E se você ainda não é inscrito no meu canal, já verifica aí sua inscrição, deixa o like nesse vídeo aí. Vou deixar o PDF disponível para vocês aqui de forma gratuita, mas para isso é preciso que esse vídeo tenha bastante likes, para a gente entender e o YouTube também entender que o conteúdo é relevante e assim entregar para mais pessoas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Diogo Santos, aprovado no concurso da Guarda Municipal de Campos Goytacazes, esperando a tão sonhada convocação para o curso de formação, que eu acredito que deve se iniciar ali em setembro desse ano ainda, se Deus quiser dar tudo certo, mas vamos deixar isso aí para outra hora. Vamos para a tela, crimes contra a administração pública e tamo junto. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui um pouco do PDF primeiramente, vou passar geral aqui para vocês dar uma olhada aqui no PDF que eu fiz. Vou passar para vocês aqui. Aqui em cima tem um resumo, né? E aqui são as questões que a gente vai resolver. Separei aqui 12 questões para a gente resolver. E aqui do lado, né? Cadê? Deixa eu mexer pro lado. Tá. E aqui do lado estão os artigos aqui referente a todo o tema de crimes contra a administração pública que eu separei aqui para vocês. Então vamos lá. Crimes contra a administração pública. Tô pegando a manha nessa caneta aqui. Agora é mesmo, ficou bom nela. Meio torto, mas vamos embora. Pessoal, aqui que eu separei aqui, olha que colchetes. Eu separei aqui alguns dos artigos aqui. Só que aqui eu separei os mais importantes, que são os mais comuns de cair em prova. Um aqui não é crimes contra a administração pública, mas se confunde muito, que é esse aqui, ó, que é a corrupção ativa. Quem faz a corrupção ativa? É o particular contra a administração pública, né, contra o funcionário público, que se confunde com esse aqui, ó, com corrupção passiva. Então eu trouxe ele aqui para a gente tentar entender como funciona e não confundir. Não confundir um com o outro. Porque um é do funcionário público contra a administração pública, o outro é do particular contra a administração pública, contra o funcionário público. Então, assim, vamos pegar logo neles aqui para vocês terem noção. Qual a diferença de um para o outro? Na corrupção passiva, o funcionário público ele solicita, recebe ou aceita vantagem devida para cometer ou não cometer tal ato. Está aqui no 317. Vamos ver aqui. Tá lento, mas dá para pegar aqui. Artigo 317, corrupção passiva, ó, que diz o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Ou seja, se o funcionário público ele solicita uma vantagem, vamos pegar aqui um exemplo hipotético, um guarda municipal, um agente público, vou falar assim, não falo da classe não, o agente público ele solicita um dinheiro de um particular numa blitz. Quando o funcionário público ele comete isso, olha o verbo, ele solicita, aquela famosa assim, pô, dá 50 que eu te libero, ele está cometendo o quê? Uma corrupção passiva. O funcionário público ele comete corrupção passiva. E como é que a gente faz para identificar isso aqui? A gente pega os verbos e transforma ele em mnemônico, que são esses três verbos aqui, os principais desse artigo. A gente fala que é o raiz. Por que raiz?
Funcionário público, para quem conhece mais de polícia, de guarda municipal, ele faz o que? O policial ou o guarda municipal? Faz o RAIS, que é o Regime Adicional de Serviço. Só que você tem que se ligar nisso aqui. Não é isso aqui que diz o artigo, né? Só que é um mnemônico para você assimilar que é funcionário público praticando, que é o famoso RAIS, que é o receber, aceitar ou solicitar. Quando na questão vier esses três verbos aí, com certeza uma questão falando de corrupção passiva. Então, o que você tem que ficar atento aqui? São nesses verbos. Geralmente vai falar fulano de tal solicitou ao particular, ou fulano de tal aceitou do particular. E essa é a diferença desse artigo aqui para a corrupção ativa, que é praticado por particular. Na corrupção ativa, que é diferente dessa, o particular ele oferece a quem? Ao funcionário público. Sabe, estou com o meu carro errado e eu quero facilitar a minha liberdade ali no momento. O que eu faço? Eu ofereço, eu não, uma situação hipotética, eu ofereço uma quantidade ao funcionário público. Ofereço aí R$ 50 ao funcionário público. Nisso eu tô cometendo o quê? Corrupção ativa. Se o funcionário público, ele... Cadê aqui? Olha aqui onde está. Se ele aceitar, ele está cometendo a corrupção passiva. Ou seja, nós dois, nessa situação aqui, tá fazendo uma reciprocidade, né? Nós dois estamos cometendo crime. Ele cometendo um crime de corrupção ativa e eu cometendo um crime de corrupção passiva. Como pode ocorrer só um e como pode ocorrer o outro? Se o particular ele oferece, mas eu não aceito, ele está incorrendo em crime de corrupção ativa. Eu não, porque eu não aceitei. Agora, se eu solicito e ele não me dá, só eu estou cometendo crime de corrupção passiva. Então, essa é uma grande diferença entre esses dois aqui, que pode se confundir, porque fala de corrupção passiva e ativa, você pode se confundir. É só lembrar que corrupção passiva lembra RAIS, que é receber, aceitar ou solicitar, e corrupção passiva é o famoso OF, que é oferecer ou prometer, quando o particular ele oferece ou promete ao funcionário público. Então, resumindo, é isso sobre esses dois aqui. Agora vamos falar um pouco dos outros antes de ir para a questão. Que a ideia nesse vídeo aqui é passar um máximo de entendimento que eu consigo ter sobre esse tema e passar para vocês de forma facilitada, de forma que eu aprendi. Não foi com ninguém, foi com eu prestar atenção e tentar bolar um plano de fazer coisas do meu jeito. E aqui eu botei embaixo, do lado de cada artigo, por exemplo, sobre o peculato aqui, o artigo 312, fala, o principal verbo aqui é apropriar-se. Quando fala assim, funcionário público apropriou-se de um bem público, etc., geralmente é a questão sobre o quê? Peculato, diz aqui o artigo 312. Vou tentar pegar aqui. Ó, artigo 312 que diz, ó, apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de qualquer que tenha posse em razão do cargo, ou a desviá-lo em proveito do próprio ou alheio. Ou seja, isso aqui é o famoso peculato. É o famoso furto, né, do funcionário público. Furto não, apropriação indébita, né, quando você já tem posse de algo. Então, é isso, sobre o peculato. O principal verbo que vai vir, sempre vai vir assim, ó, apropriar-se ou apropriou-se, o funcionário público tem que ficar ligado nisso aqui. E como faz para ficar ligado? Lendo bastante. Pô, vou pegar aqui, ó, crimes contra a administração pública, que eu separei aqui, desses todos aqui. Tem mais um pouco, né? Só que os que mais caem são esses, mas você vai olhar lá, que é a partir do 312, e vai começar a estudar dele para baixo. Aí você estuda todos, mas aqui eu trouxe os principais aqui e os que estão mais recorrentes em prova. Vamos segundo aqui, que é o concussão.
Concussão é a prática de forma ativa, né, do funcionário público. Quando ele exige alguma coisa de alguém. Aqui, o artigo 316. Pô, tô ruimzinho aqui nesse negócio de mexer pro lado. Mas tá aqui, dá pra ver. O artigo 316 fala sobre a concussão. Ó, exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Ou seja, se o funcionário público ele exige alguma coisa, tipo, ele está impondo alguma coisa, ele está cometendo a concussão. E a diferença desse por corrupção passiva é sempre ele na passiva, ó. Ou ele solicita, tipo, entendeu? Daí, ou ele recebe, né, passivamente, ou ele aceita. Aí tá vendo ó, a diferença do passivo. Essa é a forma que eu utilizo. Agora, se tiver algum juridiquês aí querendo dar um palpite além, o problema é seu. Eu estou falando aqui de como eu faço para assimilar o conteúdo e aplicar na prova. A corrupção passiva eu identifico dessa forma, como quando ele solicita, recebe ou aceita. Ou seja, dá a entender que é de forma bem pacífica. Agora, quando ele fala de exigir, aí você fala que é concussão. Não é corrupção ativa, concussão. O funcionário público pratica concussão. A prevaricação. Qual eu falei errado? Cadê? Pera. Ixi. Parou. A prevaricação é o ato de retardar ou deixar de praticar ato de ofício. Aquele famoso finge que não vejo. Também se encontra aí, artigo 319, né? Artigo 319. Ou seja, quando eu botei isso aqui, ó, artigo 319, prevaricação, eu botei na frente todos os verbos ou palavras que fazem parte desse artigo, que geralmente vão estar dentro das questões. Então, quando você for ver prevaricação, você vai lembrar, pô, prevaricação é retardar ou deixar de praticar ato de ofício. O outro de baixo, condescendência criminosa. Geralmente não, é quando você, que tem uma posição superior, deixa de responsabilizar o seu subordinado. Ou seja, alguém falou na corregedoria que seu subordinado praticou tal ato e você, por indulgência, deixa de responsabilizá-lo, você está cometendo uma condescendência criminosa. Artigo 320. Deixa eu ver se eu acho o artigo aqui do lado. Aqui, ó. Deixar o funcionário público, por indulgência ou desresponsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo quando lhe falte competência ou não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Ou seja, condescendência criminosa, tenta assimilar isso aí. Pagou. Condescendência criminosa. Funcionário público deixa de responsabilizar seu subordinado. Advocacia administrativa, quando o funcionário público ele patrocina interesse privado. Vamos ver a questão disso aqui também, se eu não me engano tem questão dessa aqui. Cadê? Pô, tô com dificuldade de... Aqui. Artigo 321. Ó, patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo da qualidade de funcionário. Pena de detenção, quem tem que decorar a pena é quem pratica. Quem cobra pena, tem banco que cobra pena. Quem tem que cobrar pena é para quem está preso. Quem tem que saber pena é isso. Ficar as bancas cobrando pena aí para confundir a cabeça do candidato ainda mais. Outra coisa também que é muito importante é o artigo 327, que fala sobre o funcionário público. Muita gente confunde, até eu confundia bastante. Ah, o que é funcionário público? Na questão vai te perguntar algo do tipo, tem questão disso aqui. Ah, funcionário público é quem passou no concurso, acabou.
Não somente isso. Aqui eu botei um exemplo na frente, cadê? Aqui. Considera funcionário público para fins penais quem, embora de forma provisória, exerce cargo, emprego ou função pública. Eu botei aqui ó, o exemplo, o mesário de eleição. Não recebe nada para isso, é um dia só, e nesse dia ele é considerado como funcionário público. Ou seja, se vier uma questão, o mesário na eleição tal cometeu tal, ele será responsabilizado como funcionário público? Com certeza. Mesmo não sendo efetivado, né, através de concurso público, também tem os cargos comissionados, mas esse mesário, nesse dia, ele é funcionário público. Então você precisa entender isso aqui, que não somente funcionário público é quem passa em concurso público ou quem está exercendo um cargo comissionado, e também quem está de forma provisória no cargo. Agora, dito isso, deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito bagunçado. Bora para a questão. Questão número 1. Vamos embora. Questão da IBAN. A IBAN, que vai fazer esse concurso na Guarda de São Francisco, ela tem duas questões só sobre esse tema. Só que a outra questão é de tribunal. É uma questão muito bem elaborada que eu não preferi trazer para vocês nesse vídeo aqui, porque não tem muito a ver com o cargo de guarda municipal. E essa questão aqui tem a ver e é bem padrão para cair para a guarda municipal. Então, se vier a questão dessa aqui na prova, você vai saber, porque tá mastigado. Preste atenção na questão. Número 1. Exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida corresponde a qual tipo penal arrolado abaixo. E aí, pessoal? Responde aí. Não espera responder, não. Ó, o ato de exigir, lembra do verbo lá em cima? Quem exige é o funcionário público. Ele está prevaricando? Não. Porque prevaricar é retardar ou deixar de praticar ato de ofício. Ele está cometendo excesso de exação? A gente não viu isso lá em cima. Então a tendência é não ser. Geralmente o que eu faço é isso na prova. Eu rabisco a prova toda, porque a prova é minha, então facilita bastante. Principalmente para a Guarda Municipal de São Francisco, você terá só 4 alternativas. Então, assim, quando você riscar uma que você tem certeza que não é, você já abre sua mente, você fica só em dúvida em algumas. E agora, a diferença aqui, ó. Corrupção passiva, não sei se vocês vão lembrar, a gente falou lá em cima que corrupção passiva é o famoso RAIS, que o funcionário público comete a corrupção passiva. É o ato de receber, aceitar ou solicitar. E aqui o verbo não é esse, né? Aqui ele exigiu. E quando você exige é o quê? É a concussão. Toda vez que o funcionário público ele exige, agora tem que ficar ligado, exige para si ou para outro. Aí, concussão. Tem outro verbo que é exigir também, só que é tributo. Só que aí, quando fala exigir tributo, aí já não é concussão. Vamos para a questão número 2. Questão dessa banca aqui que eu nunca vi na vida, mas eu filtrei para a Guarda Municipal. Então as questões aqui foram para a Guarda Municipal, questões atuais, e tem questões aqui um pouco mais antigas, mas que revisa muito bem o tema. E vamos para a questão número 2 que diz o seguinte: funcionário público que exige, de novo, presta atenção no verbo, circula, exige vantagem devida para si, de forma direta, em razão da função ocupada, pratica. Cara, que ele só faltou pegar o artigo, copiar e colar. Ele basicamente ditou o artigo aqui. Aí você faz o quê? Quando eu faço o quê para lembrar e para revisar os outros que estão nas alternativas. Ah, peculato é o quê? Apropriar-se. Quem apropria? O funcionário público que apropria alguma coisa em razão do cargo ou a pretexto de assumi-lo, ele está cometendo o quê? Peculato. É o famoso furto, né?
do funcionário público, apropriação indébita. Não é essa a questão, não é essa a alternativa. Vamos para a próxima aqui, vamos pular a resposta, porque você já sabe que é a mesma questão de cima, né? Vocês repararam aqui, é a mesma questão, de bancas diferentes, de anos diferentes, só cobrando o mesmo artigo. Então, já que a resposta é a B, vamos revisar a C e a D. Corrupção passiva, o RAIS. O ato de receber, aceitar ou solicitar. Vimos ali em cima, agora é mesmo. E a corrupção ativa, que eu falei que pode confundir também, é o quê? Oferecer ou prometer. E ele é praticado por popular. Então, não é letra D e nem letra C. Concussão. De novo, duas questões sobre concussão, para vocês verem como que é recorrente. Vamos lá, questão número 3 da VUNESP, questão um pouco mais trabalhada. Questão desse ano, 2024, não sei nem porque eu botei hoje aqui. Questão VUNESP 2024, Maria e João, guardas municipais previa e nominalmente escalados em serviço de ronda escolar, durante o patrulhamento, surpreenderam Joana, estudante pichando o muro de uma escola municipal com tinta spray. Com condição para deixarem de adotar as providências legais cabíveis, Maria e João exigiram, olha aí de novo, ao verbo, exigiram de Joana o pagamento de R$ 1.000, que isso, em espécie, cuja exigência foi recusada por Antônio, genitor de Joana. A conduta dos guardas municipais configura em tese. Fala para mim, pessoal. Letra A. Fato atípico, vez que houve recusa por parte de Antônio? Não. Se houve recusa por parte de Antônio, que é o genitor dela, que seria o pai dela aqui, eles não cometeram, o particular não cometeu a corrupção passiva. Não, ativa, né? Eles não cometeram a corrupção ativa. Por quê? Porque eles não aceitaram. Se eles aceitassem, eles estavam correndo corrupção ativa. Como eles não aceitaram a exigência de João e Maria, de Maria e João aqui, ou seja, eles já se eximiram do crime. Agora vamos ver. É o crime de... Aqui você já sabe a resposta, porque já é a terceira questão com o mesmo assunto. É o crime de concussão. Essa aqui é a nossa resposta, alternativa B. Alternativa C. A contravenção penal de violência dever funcional? Não. O crime de corrupção passiva? Não. Corrupção passiva é o quê? Lembrando lá em cima de novo. Tem que revisar, toda hora tem que revisar. É o RAIS. Receber, aceitar ou solicitar. Esse, ou corrupção passiva. Bora. Questão número 4. Vocês verem que é interessante vocês fazerem questões para você entender como que a banca ela cobra. A VUNESP ela trabalhou na questão, mas basicamente era a mesma coisa que estava lá em cima das outras questões. E vamos de outra questão aqui. Número 4. Ó, ao se apropriar, olha o verbo, marca o verbo e lembra do artigo. Marquei até errado aqui. Vou marcar aqui. Ao se apropriar de valor de outro bem móvel particular, cuja posse detém razão do cargo, o servidor público está praticando o crime de... Quem for bobo e quem não souber, vai vir aqui e vai marcar. Espera. Vai vir aqui e vai marcar. Por quê? Tá falando aqui de uma coisa comum que a gente vê no dia a dia, que é o famoso furto, né? Para quem é muito leigo, isso seria um famoso furto. Só que já bota na alternativa A aqui para você cair logo. Só que você que está sagaz aqui já sabe. E quando tem um verbo aqui falando de apropriar-se, ele é o quê? Peculato. Porque o funcionário público que se apropria
de valor bem móvel, particular, cuja tem a posse em razão do cargo, o servidor, olha aqui o servidor. Se fosse aqui o particular se apropriando, não é o tema aqui, mas se fosse o particular se apropriando de coisa que ele já tem posse, não seria furto também. Aqui seria apropriação. Eita, travou tudo. Aqui seria apropriação indébita. Ou seja, também não é furto. Porque quando você se apropria de algo que você tem posse, se o seu celular está comigo, você já deixando comigo, e eu me aproprio dele, eu não sendo funcionário público, eu estou praticando a apropriação indébita. Não é furto, pessoal. Entendeu? Tem que ter essa noção aí. Mas isso aqui não é tempo para esse vídeo. Mas já deixando a brecha aqui. A conclusão seria o quê? O ato do funcionário público exigia, né? Aqui não exigiu nada, entendeu? Estelionato também não é tema desse vídeo. Nossa alternativa, eu até marquei como ela errada. A nossa alternativa aqui é o peculato. Furto, o pessoal ia cair legal, mas não é. Vamos para a questão 5, que diz o seguinte: qual alternativa apresenta o exemplo de prática de crime de prevaricação? Você vai lembrar, você já lembrar que sem olhar para a alternativa, melhor ainda, que você já faz seu resumo. Prevaricação o quê? Deixar. Opa, deixar. Botei S. Deixar de praticar ato de ofício. E vamos ver se tem alguma coisa na questão, se você lembrar disso. Alternativa A. Solicitar vantagem antes de assumir a função. Quem solicita é o quê? Corrupção passiva, que é o famoso raiz. Aquele o quê? Solicita. Não é. Prevaricação não é. Aceita vantagem devida. Isso é prevaricar? Prevaricar é um termo até mais comum, né? Ó, exercer atividade remunerada incompatível com o cargo é prevaricar. Atrasar intencionalmente o andamento de um processo tá mais para a alternativa D, né? Então marca aqui a D e vamos embora. Questão 6. Pô, falando no guarda municipal, bota outra coisa aí, pô. O pessoal já caga em cima do guarda municipal aí todo dia, aí fica jogando a questão falando no guarda municipal. Mas é bom. Ó, o guarda municipal, Paulo, em razão de sua função, tomou conhecimento de um furto qualificado. Olha aqui, marcou, solicitou dinheiro a um suspeito com promessa de não informar as autoridades de polícia o seu nome. Nessa situação hipotética, Paulo cometeu o crime de... E aí? Lembra? Solicitou o verbo. Peculato? Não. Inserção de dados falsos? Tem algum dado aí? Está inserindo algum dado falso aí? Talvez não. Condescendência criminosa? Vamos lembrar o que é condescendência criminosa? Deixar de subordinar. Não, deixar de penalizar seu subordinado. Tem alguma coisa que é referente? E está deixando de ele está deixando de responsabilizar algum subordinado aqui? Também não. Então, a gente já tem aqui o verbo. A gente lembra que o funcionário público, ele faz o RAIS. Esse aqui bate com esse verbo aqui, que é o solicitar. Ele solicitou o quê? Dinheiro ao suspeito, com a promessa. Tá vendo como é que você já vai entendendo o que o artigo quer dizer? Se você só ler o artigo lá e não fizer questão sobre ele, você não vai entender como a banca cobra. Então, é isso. Vamos para a sétima questão aí, tá chegando no final já.
Funcionário público que por indulgência, olha aí, deixa de responsabilizar o subordinado. Pô, cantei a pedra agora mesmo, na outra questão. E cometeu infração no exercício do cargo. Responde por. Olha, questão do ano passado, hein? Guarda municipal. E aí? Deixa de responsabilizar o subordinado. Ele faz o quê? Peculato? Não. Apropriou-se? Não. Concussão, ele exigiu? Não. Condescendência criminosa? Parece, né? Prevaricação, ele deixou de praticar algum ato de ofício? O retardou? Não. É aqui a nossa alternativa. C. Condescendência criminosa. Você vê como é que vai ficando fácil depois que você pega os artigos, lê os artigos, vem fazendo questão, vem batendo, vai revisando através das outras alternativas para você ficar ciente. Pô, eu sei por que não é aquela. Eu sei que é essa, mas eu também sei por que não é outra. Porque não é só você saber, pô, eu sei que é aquela, mas você não saber qual que não é a outra. Você explicar qual que não, por que não é a outra. Essa é a diferença. João, guarda municipal, se aproveitou de sua condição de funcionário público e do fácil acesso ao banco de dados da prefeitura que o cargo lhe proporciona, já dá para ter noção de que questão que é, né? Para subtrair, sem violência ou grave ameaça, dois computadores do ente público. Quem lê o artigo de furto vai vir aqui e vai sentar o dedo aqui. Alternativa B. Mas por quê? Olha só, João Guarda Municipal se aproveitou de sua condição de funcionário público. Ou seja, ele tinha fácil acesso ao bem da prefeitura que o cargo lhe proporciona para subtrair. Subtrair, né? Ele estava praticando aqui o quê? O famoso peculato. Corrupção passiva? Não, é o raiz. Lembrar de novo. Não é nenhum desses verbos aqui. Concussão, ele exigiu? Não. Ele está aproveitando sua condição de funcionário público para subtrair, aí jogar isso aqui para você cair. Sem violência ou grave ameaça. Porque lá no furto diz isso. O artigo do furto diz isso. Subtrair, bem ou coisa alheia ao móvel, se eu não me engano, sem violência ou grave ameaça, que é configurado furto, 155. Mas não é essa alternativa aqui. Vamos de peculato, que é o mais ideal aqui, e vamos para a próxima questão. Tá vendo como é que vai ficando fácil? Olha a questão também aí, da CESP 2023 para a Guarda Municipal. Ronaldo, que é servidor público, recebe ao verbo, circulou, a denúncia anônima. Que é um subordinado, olha só, aqui você já também, se você não lê tudo, recebe, já era. Você vem aqui no raiz, mas parece que não é. Ó, denúncia anônima que um subordinado está utilizando indevidamente bens públicos para fins particulares. Apesar de ter competência para tomar alguma medida para responsabilizá-lo, Ronaldo decide não agir por clemência, trocando as palavras aqui, por indulgência. Nessa situação hipotética, Ronaldo praticou o crime de, vamos ver se tem aqui, ele prevaricou? Digamos que sim, né? Mas não é essa a alternativa, não é a mais correta. Tráfico de influência? Não. Advocacia administrativa, a gente não viu a questão dela ainda, mas é patrocinar interesse privado. Patrocinar interesse privado. Então não é também. E é isso aqui, alternativa A. Questão trabalhada, mas fácil de resolver. Vamos para a questão 10. Questão copiar e colar também aqui, ó. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício é a conduta típica do Código Penal brasileiro que define como. Aqui, ó, eu trouxe a questão dela para vocês verem a diferença. Aqui, ó, oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público, ou seja, algum particular, oferece ou promete alguma coisa ao funcionário público, aquele lá que a gente viu lá em cima lá, a corrupção que é ativa. Muita gente aqui acaba se confundindo, pô, é corrupção passiva. Não, corrupção passiva é o funcionário público comete
que é o famoso RAIS. Receber, aceitar ou solicitar. Aqui é oferecer ou prometer. Então, não tem nenhum dos dois aqui. Prevaricar? Não. Concussão? Também não. Corrupção ativa, nossa resposta. Vamos para a penúltima questão. Ó, nos termos do artigo 327 do Código Penal para efeitos penais, considera-se funcionário público, que eu estava falando lá no começo, apenas os servidores públicos investidos em cargo público. Quem não está por dentro vai vir aqui e vai marcar tranquilo, tenho certeza. Mas não é. A gente viu lá em cima que não é isso. Quem exerce cargo, emprego ou função pública, salvo sem remuneração, tipo assim, todos podem ser considerados funcionário público. Menos aquele que está exercendo a função pública, mas sem remuneração? Não. Todos, mesmo sem remuneração, é considerado funcionário público pelo artigo 327. Alternativa C. Quem exerce cargo, emprego ou função pública, salvo o transitório? Ou seja, está tirando quem está fazendo de forma transitória? Não. Ele também faz parte. Então não é essa. Também não é essa. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública? Parece. Vamos ler a outra. Apenas limitou. Quando a questão sempre limita, a tendência ela está errada. Apenas os empregados públicos ou contratados e servidores públicos efetivos em comissão? Também não. Alternativa D. E vamos para a última alternativa. Patrocinar. Aí, a gente não viu a questão dela, mas ela vem. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado. Já expliquei ali em cima. A administração pública valendo-se da qualidade do funcionário público configura esse caminho? Não. Corrupção passiva? Não. Corrupção passiva é o RAIS. Violência arbitrária? Também não. Advocacia administrativa? É ela. É ela. Advocacia administrativa, isso aqui também não. E é isso aí, pessoal. Fim. O vídeo ficou extenso pra caramba. Vai ficar no vídeo aí quem está com urgência para fazer essa prova e para estudar esse tema aqui. Resolvemos 12 questões aqui, mas o vídeo ficou longo pelas explicações aqui, principalmente no começo. Mas se você ficou até o final desse vídeo aqui, comenta aí o que você achou desse vídeo. E tamo junto, vamos encerrando esse vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E tamo junto. E uma ótima semana para todo mundo aí. E bora pra prova.